Olá, esta é a entrevista na íntegra com o ex-ministro da Cultura e ex-secretário de Cultura de São Paulo e Belo Horizonte, Juca Ferreira, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 6 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos dessa entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição da nossa série aqui, AFPEA Mundo Pós-Pandemia, mais uma entrevista agora para falar sobre cultura. No outro lado da linha está comigo já o ex-ministro da Cultura das gestões Lula e Dilma, ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo na gestão Haddad e também da cidade de Belo Horizonte na gestão Alexandre Calil. Ele, Juca Ferreira, a quem eu já agradeço de antemão por aceitar o convite para esse nosso bate-papo por aqui. Ministro, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar conversando com vocês e, por extensão, com as pessoas que acompanham o podcast. Deixa eu começar então com uma pergunta que eu tenho feito para vários dos nossos convidados aqui na série, uma pergunta mais geral. Eu queria saber da tua avaliação sobre o cenário cultural no Brasil antes da chegada da pandemia. E eu digo cultura no termo amplo da palavra, falando de patrimônio material e imaterial, produção artística, manifestação de expressões dos costumes dos povos, das populações que compõem o Brasil. Qual a tua avaliação sobre esse cenário, sobre o que vivíamos até o final de 2019, início de 2020, na área da cultura? Olha, a cultura em geral e a arte em particular está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. São dois fatores que trazem essas dificuldades e criam uma situação de uma gravidade enorme. Um é a pandemia, que praticamente impede boa parte das atividades culturais e artísticas, e outro é o governo Bolsonaro, que vem desenvolvendo uma política de demolição das instituições culturais e das políticas de cultura e procurando restabelecer processos tipo censura, perseguição a artistas, tentando restabelecer o delito de opinião. Então, a soma desses dois fatores criou uma situação muito grave no país. A produção cultural tem caído, boa parte dos que fazem e vivem de cultura e de arte estão passando dificuldades pela falta de sensibilidade do governo e, mais do que falta de sensibilidade, por um desprezo total pela cultura brasileira. Então, a situação não é fácil. Nós víamos de um processo que começou em 2003, de fortalecimento das atividades culturais, do Estado brasileiro assumindo suas responsabilidades junto ao desenvolvimento cultural do país e junto à democratização do acesso. Esse processo foi interrompido e nós estamos vivendo um momento muito difícil no país. Antes de passar, então, para esse cenário pandêmico, propriamente, como ele se refletiu na cultura aqui no país, eu queria pedir que tu falasse para a gente se é possível apontar os marcos, alguns dos principais marcos que ilustram isso que você está nos falando, esse processo sobre o qual você nos fala. Olha, eu vou escolher um. É difícil, porque, na verdade, a situação de crise é generalizada. Mas eu vou escolher um que é muito contundente e é facilmente mensurável, que é a questão do cinema no Brasil. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, o Brasil fazia menos de 10 filmes de longa-metragem por ano. Chegamos a fazer, agora nos últimos anos, estávamos fazendo 150 filmes por ano. Ampliamos para todos os estados do Brasil, todas as capitais, tem produtoras de cinema, vídeo e audiovisual, cidades de médio porte também. O cinema passou a ser superavitário, a produzir mais recursos do que é investido.
a ganhar prêmio nos grandes festivais do mundo, ou seja, é um case de sucesso, um dos maiores desse período de construção de políticas públicas a serviço da cultura brasileira. E quando Bolsonaro entrou, começou um processo de demolição da Ancine, que é o órgão encarregado dessas políticas culturais, do Fundo Setorial do Audiovisual. Inclusive, não se justificava nenhuma intervenção, não só pelo sucesso, mas porque esse fundo setorial vive basicamente de uma taxa que é cobrada com os que ganham na veiculação e exibição de produtos audiovisuais, portanto, não é um recurso público, mas com a intenção deliberada de desarticular o cinema brasileiro. Eu digo deliberada porque é evidente que há um projeto de... Eles mesmos dizem, o presidente já disse várias vezes, que é passar o Brasil a limpo culturalmente. Então, eles desarticulados, os cineastas estão vivendo uma dificuldade gigantesca, toda a estrutura está em crise, essa estrutura que vinha crescendo, e há hoje uma orientação de tentar conduzir essa infraestrutura instalada e essa quantidade grande de cineastas e técnicos para se transformar em prestadores de serviços dos grandes players, tipo Netflix e outras da internet. Então, tudo que nós acumulamos, estão fazendo um esforço de tentar colocar a serviço dessas mega empresas que atuam na internet. Então, em vez da gente estar desenvolvendo um cinema brasileiro, nós estamos submetendo o cinema brasileiro a virarem prestador de serviço. Então, esse é um caso evidente, os números estão aí, as declarações, inclusive, recentemente, houve uma intervenção da Justiça no sentido exatamente de permitir que haja uma retomada das atividades cinematográficas no país. Pois é, entrando na pandemia então, e queria saber quais foram os principais percalços, o que a pandemia trouxe de dificuldade para o setor cultural brasileiro. A maior dificuldade que a pandemia trouxe, na verdade, é a inviabilidade de eventos, de aglomerações. Boa parte das atividades artísticas e culturais gera aglomeração, e isso não está permitido. Então, houve um cancelamento das atividades teatrais, de espetáculos de dança e de uma série de outras atividades. Nós estamos tateando, tentando agora sair da situação, mas com muito cuidado, que a pandemia está vivendo um pico. Nesse momento está morrendo mais gente e contaminando mais gente do que nos períodos anteriores, então não houve um declínio, houve uma melhora, mas o afrouxamento das normas e padrões e a atitude errática do governo em relação ao vírus tem permitido não só que ele permaneça, como está se fortalecendo no momento. Então, esse período prolongado, sem atividades culturais, tem trazido a desestruturação de grupos artísticos e culturais, a falência de pequenas e médias empresas culturais, o cancelamento de praticamente boa parte das atividades. Então, a gente está vivendo um desastre. E pense isso associado a um governo que deliberadamente declarou guerra à cultura e que vem fazendo um trabalho de desestruturação das políticas e das instituições. É por isso que eu digo, sem nenhum medo de errar, de que nós estamos vivendo o pior momento da história cultural do país, incluindo o período da ditadura. E nesse momento tão difícil, né, para dizer o mínimo, para o setor cultural, é possível falar em algum aprendizado, em algum aspecto positivo dessa experiência pandêmica para a cultura, algo de novo que surgiu no horizonte, ou uma mudança de alguma forma de enxergar o processo de produção cultural? Eu acho que Tem houve algo de positivo? Eu acho que houve uma politização. As pessoas do setor, os artistas, técnicos, fazedores de cultura em geral, produtores, perceberam que nós tínhamos um processo
positivo em marcha. Então, há uma valorização do que vinha sendo feito e das conquistas que o processo cultural brasileiro vinha tendo. Acho também que há uma valorização enorme das políticas públicas. Acho que o próprio mercado hoje reconhece que, sem o Estado brasileiro, o desenvolvimento cultural se dá de uma forma menos evidente e forte. Então, acho que houve um amadurecimento, há uma união no setor. Você vê que praticamente ninguém apoia Bolsonaro e o governo, o setor está empenhado em uma retomada do caminho democrático. É esse lado, mas o preço é muito alto. Nós estamos vivendo realmente um momento de desmantelamento que pode ter consequências futuras para o país, no sentido de redução da sua soberania cultural, uma submissão ao mercado internacional, perda de referências. Então, nós estamos... E perda de tempo também, o país está perdendo tempo, está vivendo uma situação de resistência, uma atitude de resistência na área cultural, e quando deveria estar sendo uma atitude de receber apoio e contribuições e serviços por parte do Estado através do governo. Então, nós estamos vivendo um momento realmente complexo e o aprendizado se dá na medida que as pessoas percebem o lado negativo dessas políticas, desse campo político ideológico que está governando o país. É emblemático, né, no atual governo, uma mudança que foi o fim justamente do Ministério da Cultura. Houve uma briga, uma resistência do setor, né, mas mais adiante, numa outra reforma, o Ministério passou a ser secretaria. E aí, olhando para isso, queria que tu nos falasse um pouco sobre o que enxerga como necessidades para que a gente avance num cenário, né, tomara que a gente viva esse cenário pós-pandêmico. O que é preciso mudar nas políticas públicas já em execução e que políticas públicas novas precisam surgir para que a gente dê conta de superar os obstáculos que se apresentaram para a gente nesse período de pandemia? Olha, na verdade, esse processo de demolição, de desestruturação, não vem se dando somente na área da cultura, direitos trabalhistas, na área da previdência. O Brasil está vivendo uma crise econômica gigantesca, estão desmontando. Você sabe que quando Lula deixou o governo, nós éramos a 6ª economia do mundo. Hoje está caminhando para virar a 20ª. Estamos perdendo atividades econômicas, o desemprego é crescente no país, fome, voltou a fome para o país, que nós tínhamos extinto a presença da fome no país com políticas de apoio aos segmentos mais fragilizados socialmente. Então, em todas as áreas, nós temos um processo de demolição, desestruturação e perda do que se construiu durante décadas e décadas e décadas. Eu me refiro desde Getúlio. Tem coisas que são conquistas da sociedade brasileira da época de Getúlio que estão sendo destruídas. Então, essa situação geral de crise tem trazido uma consciência da sociedade brasileira, e não é coincidência o fato do presidente Lula ter a maior intenção de voto no momento atual. O ex-presidente está corporificando a retomada do caminho democrático, ou seja, a sociedade brasileira está rejeitando esse caminho que iniciou com o golpe na presidenta Dilma, na presidenta legalmente eleita, através de uma motivação torpe, que hoje todos eles reconhecem que era puro pretexto. E a sociedade brasileira, diante dessa experiência negativa que está vivendo, não só do governo Bolsonaro, não, do governo Temer também, do conjunto da obra desse processo golpista, está havendo uma inclinação para a retomada da democracia e, dentro das condições normais de temperatura e pressão, o presidente Lula vai ser eleito. Isso é luz no fundo do túnel. Isso é a possibilidade de retomarmos. Não vai ser fácil reconstruir o Estado brasileiro no que ele foi demolido, reconstituir
o processo econômico, recuperar os direitos e restabelecer um processo de aprimoramento da vida social. Tudo isso vai custar muito, muito trabalho. A crise econômica impõe limites gigantescos para o investimento nessa retomada, mas o principal está se constituindo, que é a esperança, a união da maioria do povo brasileiro em torno de um projeto de recuperar a democracia. Eu acho, inclusive, que nós recuperaremos o processo democrático e a reconstrução dessas condições políticas e sociais que o Brasil está vivendo sob forma de crise no momento atual, vai ser mais rápido do que a retomada de um momento pós-pandêmico, porque a pandemia no mundo inteiro está se mostrando de que esse vírus ele é resistente, ele é resiliente, ele volta sob formas novas. Eu tendo a achar que vai virar algo parecido com a gripe, assim, que a gente todo ano vai ter que se vacinar, vai passar a fase aguda, mas vai virar uma coisa que vai fazer parte da vida da humanidade, ou seja, uma pandemia que vai deixar marcas na sociedade, mas essa fase aguda ela é datada. Agora, essa crise que nós estamos vivendo, o prazo de validade é menor ainda. Eu acho que em outubro, novembro, nós já teremos um outro país. E para encerrar, queria, ainda nesse mote, queria que tu nos falasse um pouco o que, especificamente de políticas públicas, né, você que teve à frente da gestão da cultura, tanto na esfera federal quanto nas secretarias municipais de grandes cidades como São Paulo e Belo Horizonte, né, o que você identifica, está no teu radar de políticas públicas práticas que precisam ser adotadas ou modificadas para a gente dar conta dos desafios que a pandemia impôs a essa área ao longo desse período, né, para que a gente possa, num momento pós-pandemia, se é que isso vai existir, a gente possa dar conta de superar essas barreiras, esses entraves. Olha, primeiro, acho que o mais importante é restabelecer a contribuição do Estado para o desenvolvimento cultural e para a democratização do acesso à cultura. Então, tem que se refundar o Ministério da Cultura. Não precisa ser igual, em bases melhores, mais simplificado e mais eficiente e eficaz. Precisamos restabelecer as políticas públicas e os serviços e o sistema de fomento e financiamento. Vamos precisar de um orçamento mais robusto ainda para alavancar essa retomada rapidamente. Vamos precisar abrir linhas mais incisivas de investimento do país na economia da cultura, que é uma economia importante, que vive das atividades culturais, mas nunca se fez muito no Brasil. Estávamos começando a estruturar, como é o caso que eu dei do cinema. Precisamos levar essas mesmas políticas para a música e para outros setores importantes que podem gerar emprego, renda, ativação da atividade econômica no Brasil com valor agregado, se relacionar com toda a estrutura cultural do país, desde os povos indígenas, quilombolas, brasileiros e brasileiras que vivem na área rural também têm direito de ter acesso à cultura, fortalecer decisivamente a presença da cultura brasileira na internet. A internet tem que passar a ser uma aliada do desenvolvimento cultural no país, retomar as linhas de democratização do acesso. São muitas as políticas. Isso, por um lado retomar e por outro abrir novas frentes de construção desse compromisso do Estado com o desenvolvimento cultural e com a democratização do acesso. Acho que é isso. Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo e também da cidade de Belo Horizonte. Quero te agradecer mais uma vez imensamente por aceitar o convite para esse nosso bate-papo aqui na série AFPEA, Muito Mundo Pós-Pandemia. Foi um prazer conversar contigo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. É uma contribuição
para o fortalecimento da área cultural, é preciso refletir, preciso conversar, preciso de um grau de união muito grande no país para que a gente possa cumprir essa tarefa de retomar o processo cultural. E vamos nessa, acho que estamos num momento importante. O pior eu acho que já passou quando a gente não tinha perspectiva, mas agora está se constituindo rapidamente na sociedade brasileira um processo que vai redundar no cancelamento de todo esse horror que o país está vivendo. Está vivendo.